Graças a Deus, irmãos. Amém. Boa noite. Boa noite. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, continue falando com cada um de nós. Porque Deus já tem falado através do canto. Porque quando nós somos ministrados com cânticos bíblicos, verdadeiramente a gente já começa a ser ministrado pela palavra de Deus. E é o que a gente presenciou aqui. Amém. Cânticos bíblicos. Amém. Glória a Deus. Que falam aos nossos corações. Amém. Que preenche e conforta o nosso coração. Amém. E aí quando chega o momento da palavra propriamente dita, pregada, nosso coração já está amaciado, porque o louvor foi ministrado com singeleza, e com clareza. Isso faz com que o nosso entendimento fique mais sensíveis à voz de Deus. Irmãos, tem um provérbio africano e esse provérbio ele diz: se você quer chegar rápido, vá sozinho. Se você quer chegar longe, vá acompanhado. Repetindo: se você quer chegar rápido, vá sozinho. Se você quer chegar longe, vá acompanhado. Uma outra frase também, que ela é atribuída a um filósofo bem conhecido, que viveu no início do primeiro século. O nome dele é Sêneca, ou Seneca. Ele nasceu na Espanha e viveu boa parte da sua vida em Roma e morreu em Roma. Ele, assim como coincidentemente, essa mesma frase dita por esse filósofo espanhol, que tinha mais sangue romano do que o propriamente espanhol, um personagem do desenho Alice no País das Maravilhas. Quem conhece esse desenho? Um desenho bem antigo. Esse desenho, antes de virar desenho ou filme, como alguns dizem, ele foi escrito por um escritor chamado Lewis Carroll, por volta de 1865. Esse livro foi escrito. Em 1951, o primeiro filme foi lançado, o primeiro desenho baseado na obra de Lewis Carroll foi lançado, Alice no País das Maravilhas. E tem um personagem nesse desenho, conhecido como Gato Risonho, ou um outro nome bem complicado de se pronunciar, que ele diz a mesma frase que o filósofo Seneca, ele diz. E nesse desenho, Alice está um tanto perdida e ela se depara a uma espécie de bifurcação, onde está no final de uma rua com dois caminhos para seguir. E aí ela vê aquele gato e ela pergunta: esses caminhos levam para onde? E o gato diz a Alice: depende para onde você deseja ir. E aí ele diz a famosa frase dita pelo filósofo do primeiro século e dita por esse gato no desenho Alice no País das Maravilhas. Ele diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando não se sabe para onde vai, qualquer caminho serve.
Irmãos, nós como igreja, onde nós estamos e onde nós queremos chegar? Nós tivemos uma reunião com a diretoria ontem. Eu compartilhei um pouco disso que eu estou falando com a igreja. Tivemos uma reunião antes do culto de agora à noite com o corpo diaconal. E compartilhei algumas coisas com o corpo diaconal também. Agora eu estou compartilhando com a igreja e quero ter a oportunidade de me reunir com a liderança da igreja. E pessoas que desempenham papéis de importância, de liderança, apesar de não serem líderes. Quero me reunir também com essas pessoas. Onde nós estamos como igreja? De que forma nós nos encontramos como igreja no conhecimento da palavra do Senhor? E de que forma e como e onde nós queremos chegar? Ao contrário de Alice, nós devemos ter um caminho ciente de onde nós precisamos e queremos chegar. Ao contrário do que o filósofo Sêneca falou no começo do primeiro século, nós não podemos ser levados por ventos aleatórios para chegar em qualquer lugar. Como cristão, como Igreja Batista do Jardim Noronha, nós precisamos ter essa consciência. E precisamos ter a clareza da importância de cada um de nós representa neste lugar. Como pessoa, como indivíduo e como famílias. Essa igreja, irmãos, como muitas outras igrejas, ela é composta de famílias. E fazendo composição de famílias, é que nós temos que ter a consciência da importância de cada um de nós neste lugar. Outra coisa, a nossa vida, ela é feita de ciclos, não é? A vida, ela faz parte da nossa vida vários ciclos que vão se iniciando e se encerrando em determinadas etapas das nossas vidas. Em 2015 iniciou um novo ciclo o pastor Alida aqui junto com a sua família, e esse ciclo se encerrou agora em março. O ciclo está encerrado, acabou, irmãos. O pastor Aleda já foi. Ele contribuiu e muito para com a Igreja Batista do Jardim Noronha, mas já passou. Ele faz parte da história da Igreja Batista do Jardim Noronha. Isso não tem como apagar. Ele faz parte dessa história. Assim como o pastor Carlos, que ficou aqui de 2008 a outubro de 2015. Pastor Carlos foi um ciclo que a Igreja Batista viveu junto com ele, que nós vivemos junto com ele. Se encerrou, ele foi para Alfenas e continua lá em Alfenas. Antes do pastor Carlos, por um breve, curto período de tempo, foi o pastor Abelardo. E ele desenvolveu um papel fundamental para essa igreja. Porque quando eu cheguei aqui, no dia 6 de março de 2005, junto com a Pátio e o Matias no braço, chegamos aqui nesse lugar, a igreja não tinha pastor. Tinha o Seba como vice-presidente, depois ficou o Jailson como vice-presidente, depois chegou o pastor Abelardo. E o pastor Abelardo ajudou muito naquele processo de sucessão pastoral. O que eu quero dizer com isso, irmãos?
Na igreja também nós vivemos ciclos, assim como nas nossas vidas fora da igreja. Na área profissional, vivemos ciclos. Às vezes, quem são professores aqui, às vezes começa um ciclo em uma escola, mas esse ciclo se encerra logo em seguida e começa um novo ciclo em outra escola. Para quem trabalha em empresa privada, a mesma coisa. Se inicia em um período, pode ser um período muito longo, como também pode ser um período muito curto, mas é um ciclo que se viveu ali, naquele lugar. E nós precisamos ter essa consciência, precisamos ter essa clareza de que forma nós, não é eu, é nós, de que forma nós podemos contribuir com essa igreja, de que forma nossas famílias podem ser relevantes nesta igreja. Porque igreja, irmãos, não é somente uma pessoa à frente, é toda a liderança, toda a diretoria, todas as famílias da igreja que fazem parte da condução, do andamento e do progresso da igreja, debaixo da graça, da dependência do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de você andar. Amém. Querido Deus e amado Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro nesse instante e te peço que a tua palavra possa sair dos meus lábios como a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, entre nos corações e no entendimento de cada vida aqui presente neste instante. Ó Deus, que a iluminação do Espírito Santo possa ajudar a tua igreja a entender a tua palavra, para que todos nós saímos daqui edificados pela tua palavra, através da ação do teu santo e precioso Espírito. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu estive dizendo agora há pouco, como igreja é necessário entendermos o propósito dos ciclos, quando ele se inicia e quando ele se encerra. Josué e o povo de Israel estavam iniciando um novo ciclo. Moisés havia acabado de morrer. E esse ciclo, esse novo ciclo, tinha como objetivo conquistar Canaã, a terra que já havia sido prometida por Deus. Esse era o propósito desse novo ciclo. Talvez, ao ler esse trecho da palavra de Deus, talvez a gente possa subentender, né? A gente pode deixar subentendido na nossa mente que Josué talvez estivesse com medo, porque por várias oportunidades Deus fala para Josué: ser forte, ser corajoso, esforce-te, eu serei contigo, eu sou contigo. Talvez Josué temesse passar por todas as pressões que Moisés passou. Josué, ele andava junto com Moisés. E Josué, ele viu muitas coisas acontecerem com Moisés, inclusive a pressão do povo de Israel. Talvez Josué temesse aquela pressão que muitas vezes parecia até que iria consumir a vida de Moisés. Olhando de Êxodo até Deuteronômio, percebemos que Moisés era uma pessoa extremamente diplomática. Ele era muito educado. Moisés, ele foi educado pela cultura egípcia. Ele teve um tratamento de príncipe. Então, os melhores professores estavam à disposição de Moisés. As melhores culturas da época estavam à disposição de Moisés. Então, Moisés, ele
teve uma criação um tanto diferenciada do povo de Israel. O povo de Israel viveu debaixo de imposição, de massacre por parte dos egípcios, pessoas que sofriam para comer, sofriam no trabalho, mas Moisés não. Moisés ele tinha as ferramentas diferentes do povo de Israel. No entanto, em determinado momento, quando ele foge, e porque ele mata um egípcio, nada disso é tirado de Moisés, porque aquilo que ele havia aprendido fazia parte de quem ele era. Então, por ele ser diplomático, ele se preocupava também com a vida espiritual do povo. Tanto é que, se a gente for olhar nos relatos das histórias das guerras do povo de Israel, nós veremos que Josué era uma figura que estava frequentemente à frente das batalhas. Josué era uma espécie de chefe do exército do povo de Israel. Onde tinha batalha, lá estava Josué. Josué era uma pessoa extremamente estrategista. Josué, ele sabia, ele tinha as artimanhas de guerra. Só que Josué não tinha as mesmas experiências que Moisés tinha. E para isso, Josué talvez não estivesse preparado da forma como ele imaginava. E não é de se estranhar que Deus falasse com ele, falou com ele dessa forma: ser forte e ser corajoso. Mas o que será que deixou Josué tão assustado? Por que será que Josué ficou de repente inseguro? E aqui eu não estou fazendo conjecturas, eu estou tirando conclusões do que o texto nos revela, do que o texto nos diz, e a gente percebe o que pode estar por detrás daquilo que está acontecendo. Gostaria que os irmãos acompanhassem a próxima leitura no livro de Números, capítulo 10, versículos 11 e 12. E aqui a gente vai procurar falar um pouco, refletir um pouco nessa noite sobre a questão da força, da coragem e da santidade do povo de Deus. Números 10, versículo 11 e 12. Quando os israelitas já haviam saído do Egito, e eles agora, já fora do Egito, eles deixam o Monte Sinai. E o versículo 11 e 12 diz assim: no segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do segundo mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança. Então, os israelitas saíram do deserto do Sinai e viajaram de um lugar para outro até a nuvem pousar no deserto de Paran. Versículo 29, 30, 31 e 32. No mesmo capítulo. Moisés disse ao seu cunhado Obabe, filho do midianita Reuel: estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu. Pois ele disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Não irei, respondeu seu cunhado Obabe. Preciso voltar para minha própria terra e para minha família. Mas Moisés pediu: por favor, não nos deixe. Você conhece os lugares do deserto, onde poderemos acampar. Venha e seja o nosso guia. Se nos acompanhar, compartilharemos com você todas as boas coisas que o Senhor nos der. Essas são as palavras de Moisés em um determinado momento, começando a peregrinação no deserto. Uma coisa eu aprendo aqui com Moisés. Moisés tinha o interesse de se cercar de bons conselheiros. Moisés, ele sabia que o seu cunhado Obabe
ele conhecia a região. E que ele sozinho, sem a presença do seu cunhado, talvez não tivesse tanto sucesso na questão da logística, porque o seu cunhado já conhecia toda aquela região. E sabendo desse ponto forte do seu cunhado, ele fez essa proposta: fique comigo, me ajude nessa questão, venha comigo, porque você conhece toda a região, e o que o Senhor nos der, nós daremos uma parte para você também. Outro trecho da palavra de Deus, Êxodo, capítulo 18, versículo 17 e 20, até o 20, onde fala sobre o sábio conselho do seu sogro Jetro. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouça-me, escute meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. Números, capítulo 11, versículo 16 e 17. Falei para você, meninos, que ia ter uma maratoninha. Versículos 16 e 17, capítulo 11 de Números. Moisés escolhe 70 líderes. Então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens, reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro, para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Então, nessas passagens, a gente percebe o quê? Moisés é aconselhado pelo seu sogro. Depois Deus diz a Moisés para ele escolher 70 líderes, para que a carga não seja pesada demais a ele. Irmãos, quando nós falamos de igreja, é a mesma coisa. A gente nunca pode esperar que quem está aqui à frente, o pastor ou quem quer que seja, ele tem condições ou obrigação de fazer e tomar as decisões todas sozinho. A igreja toda deve fazer parte, deve se sentir parte das decisões. A igreja toda deve olhar para si mesma e abraçar a sua responsabilidade como membro da determinada igreja a qual faz parte. Mas alguém pode até questionar, né? Ah, mas Moisés estava lidando com mais de 2 milhões de pessoas aproximadamente. O que é 2 milhões de pessoas para uma igreja com 85 membros? Irmãos, é tanta coisa, mas tanta coisa, que às vezes você não imagina. Aquele contexto era o contexto do povo de Israel, aproximadamente aí 1.500, 1.400 anos antes de Cristo. Então a gente pode dizer de lá para cá mais ou menos 3.500 anos. E quantas coisas mudaram em todo esse tempo? Quantas complexidades que o ser humano adquiriu de 3.500 anos para cá? A igreja, irmãos, a igreja é um hospital. A igreja não deve ser um tribunal. A igreja deve ser um lugar para acolher aquele que está ferido e cuidar das feridas. A igreja não pode ser um lugar onde se coloca o réu no banco e fica decretando a pena jurídica que ele deve cumprir.
ou apontar aos dedos, ou acusar. A igreja é um lugar de tratamento espiritual, é um lugar de socorro. A igreja deve ser um lugar onde nós nos alegramos ao colocar a planta dos nossos pés aqui. Porque é um lugar onde Deus habita. Deus habita aqui, irmãos? Habita. Deus habita na sua casa? Habita. Tem um louvor do André Valadão que diz: por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Por onde quer que nós estivermos, o Senhor está com a gente. E deve ser motivo de alegria estarmos aqui. E essa alegria também tem que ser compartilhada com o peso da responsabilidade de ser igreja. De sermos responsáveis por tudo aquilo que acontece. A responsabilidade não é do pastor que estiver aqui, ou que já esteve aqui. A responsabilidade é da igreja. Irmãos, o pouco do período que eu estiver, enquanto não chegar o próximo pastor, e se Deus assim quiser que seja eu, está na vontade do Senhor, da forma como Ele vai conduzir a igreja. Mas o pensamento de liderança, o pensamento de igreja que eu tenho é que todos têm que estar fazendo parte das responsabilidades. Eu não penso de uma forma monocrática, eu penso de uma forma democrática. E é o que eu volto a dizer, é um novo ciclo. A gente tem que entender o início e o final de um ciclo. E dar glórias a Deus por tudo aquilo que aconteceu dentro daquele ciclo. Moisés foi aconselhado pelo próprio Deus e pelo seu sogro a dividir a carga, compartilhar as responsabilidades. E nós, como igreja, e dizendo de uma forma mais individual, não tanto coletiva, nós, como igreja, às vezes, no nosso particular, a gente não quer dividir as nossas lutas, as nossas dificuldades. Às vezes, irmãos, o irmão não vai poder te ajudar da forma como você queira, mas vai orar por você. Se você falar para a pessoa certa, ela vai orar por você. E a gente tem que começar a aprender a entender as necessidades de oração, para que seja orado, para que não seja compartilhado como forma de fofoca. A gente precisa orar. E Moisés entendeu isso na prática. E outra coisa que Moisés aprendeu é que a liderança pode ajudar muito. Podia ajudar muito. Mas a mesma liderança que podia ajudar muito, em muitas oportunidades acabou prejudicando Moisés. A liderança da igreja, ela precisa aprender que ela deve ajudar quem está à frente e não prejudicar, e não ser pedra de tropeço. Números capítulo 13, do versículo 1 ao 3, o relatório da missão de reconhecimento. Esse texto, a irmã Socorro trouxe uma reflexão hoje pela manhã, depois do EVT, falando brevemente sobre a passagem da missão dos espias. Números capítulo 3, versículo de 1 a 3. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo. Mande um líder de cada tribo, de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Eram chefes das tribos de Israel.
que foram fazer o reconhecimento. Não era um irmão, não era só um membro de uma família ali do acampamento, era o líder de uma tribo. 12 tribos, 12 líderes. Versículo 30 a 33 do mesmo capítulo. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Olha só, os líderes discordando de Josué e de Caleb. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enac. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Capítulo 14, versículos 6 a 9. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem nos proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Josué e Caleb sabia que Deus estava com eles. No entanto, os 10 outros líderes foram capazes de contaminar com tristeza e desespero a vida de toda aquela nação. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês têm um papel fundamental para o crescimento dessa igreja. Amém. Glória a Deus. Todos aqui fazem parte da liderança deste lugar. Seja professor da escola bíblica dominical, seja membro do ministério de louvor, músico, back vocal, as tias da escolinha, todos, do menor ao maior, faz parte da liderança dessa igreja. E saibam vocês, saibamos nós, que qualquer palavra negativa que sair da nossa boca para comprometer o crescimento da obra do Senhor vai ser cobrado de cada um de vocês. Vai ser cobrado de mim se eu fizer isso. Então tomemos cuidado da forma como nós tratamos com as coisas de Deus. Cuidado, e eu volto a repetir aquilo que eu falei de manhã. Cuidado com as conversas nos corredores. Cuidado com a contaminação nos ouvidos das outras pessoas. Você foi chamado para ser santo. Não foi chamado para ser profano. Se foi chamado para ser profano, está fazendo o que aqui? A nação de Israel sofreu muito por conta do pecado dos líderes, por conta do pecado da nação. Eles demoraram 40 anos para chegar na terra prometida por um caminho que duraria poucos dias. Olha só a penalidade. Temos que ter essa consciência.
refletir. Nem todos os líderes foram sábios. Nem todos os líderes foram sábios. Aqueles que inflamaram a nação de Israel, dizendo que a terra era boa, mas era impossível. Coré, Datã e Abirão também, outra turma, prejudicaram muito Moisés. E a nação foi penalizada. As pessoas murmuram, irmãos, nós murmuramos, a gente não sabe o que a gente quer da nossa vida. A gente muitas vezes não sabemos nem onde estamos e nem onde nós queremos chegar. Estamos perdidos às vezes. É isso que parece. A gente tem que olhar para Jesus, olhar para o sacrifício de Cristo e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de nós. Devemos exercer o nosso papel de liderança para juntar e não para espalhar, não para dividir. Porque um reino subdividido, ele não persiste, ele não subsiste. Se você não exerce o papel de liderança na igreja, de alguma forma você lidera a sua casa. Seja bênção na igreja liderando a sua casa. Por causa da dureza do coração e do pecado de Israel, o povo padeceu, irmãos, 40 anos. E nós, como igreja, será que não está na hora da gente amadurecer? Muito mais do que o propósito de conquistar em Canaã. O desejo de Deus era que o povo tivesse os seus corações e os seus pensamentos transformados. Deus queria que o povo de Israel chegasse em Canaã com suas vidas transformadas, agradecendo a Deus por todos os milagres que Deus operou no meio deles, agradecendo a Deus pela oportunidade de entrar em uma terra próspera, que tinha muita fartura. Mas infelizmente o povo de Israel não soube entender o trabalhar de Deus no meio deles. O povo de Israel achou que era muito mais importante aquilo que eles enxergavam do que aquilo que o próprio Deus podia suprir para a vida deles. Do que adianta queremos fazer tantas coisas, nos envolvermos em diversas questões, se nem ao menos a gente se preocupa em ser transformados? O que adianta a gente querer fazer e acontecer, querer fazer um monte de coisa? E o mais importante é a nossa vida transformada e restaurada pelo poder de Deus. Isso a gente não se importar. Eu garanto para vocês, irmãos, que se a gente se preocupar em sermos transformados pelo Espírito de Deus, muitas coisas mais a gente vai conseguir fazer do que aquilo que a gente quer pelas nossas próprias forças. Amém. O amor de Deus vai fluir muito mais naturalmente das nossas veias quando nós reconhecermos que nós necessitamos da direção do Espírito Santo de Deus. Tem um texto muito forte lá em Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16, que diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos,
pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima que o Senhor abomina, o que semeia contenda entre os irmãos. O que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, ser cristão é coisa séria. Ser cristão não é um oba-oba como a gente estava falando na escola bíblica dominical hoje pela manhã. Que é moda ser evangélico, é moda, é modinha ser cristão. Você vê na televisão, nos programas de entrevistas, jogador falando de tal, é crente, é evangélico. Mas esse mesmo jogador que é evangélico está na noitada, na boate, enchendo a cara, com várias garotas de programas, mas ele fala que é evangélico. Aí você olha artistas, falam que são evangélicos, a mesma coisa, usam drogas, fazem um monte de coisa. Que evangelho é esse? Será que é o mesmo evangelho que a gente está servindo? Eu não. Se você quer seguir, vamos caminhar juntos como igreja, irmãos. Cada um cuidando do outro em amor. Vamos cuidar uns dos outros em amor. Cuidado mútuo, fraternal, o amor altruísta. O amor de Jesus é um amor altruísta. É um amor que não esperava nada em troca. Ele simplesmente amou e nos ama. Agora, se não houver desejo de mudar, qual o sentido da gente se reunir? Qual o sentido de sermos igreja? E compartilhando com a igreja, e já estou indo para o final, eu, Flávio, a minha preocupação está direcionada muito mais para a questão espiritual. Para a questão espiritual, para a questão moral e para o caráter. Eu estou preocupado se você trata bem a sua esposa. Eu estou preocupado se você trata bem o seu esposo. Eu estou preocupado se você age de forma respeitosa com seu pai e com a sua mãe. Eu estou preocupado se você ama Jesus. Se você tem Cristo como amor da sua vida. É com isso que eu vou me preocupar. Eu não quero saber se tal coisa é pecado ou se não é. Se pode ou se não pode. Você tem sua consciência. Não use a minha vida, não use a vida de líder nenhum, nem de membro da diretoria, para avaliar se o que você quer fazer é pecado ou se não é. Se você tem a inclinação de querer fazer. Agora, se você tiver na dúvida, estou aberto para dialogar, para conversar e para orar por você. A gente tem que se preocupar como igreja sobre a questão espiritual, questão moral e o caráter. Se nós partimos dessa premissa, debaixo da graça e da palavra de Deus, nós avançaremos, irmãos. Amém. Eu quero falar de coração mesmo. Todos vocês são importantes nesse lugar. Vocês que estão aqui e aqueles que não estão aqui. Eu estou vendo que está gravando aqui, né? Eu estou gravando até em áudio, porque eu vou colocar no meu canal. Mas, como está o vídeo, eu vou pegar o vídeo e vou colocar no meu canal do YouTube. Então, irmãos, a gente tem que partir desse princípio. Todos são importantes aqui. Devemos realmente arregaçar as mangas e nos importarmos uns com os outros. Amém. Amém. Não julgue. Ajude. Não empurre. Estenda as mãos.
Porque para julgar e para jogar, lá fora está cheio. Então vamos acolher aqui. Vamos acolher. Em amor. Amém? Amém. Amém. Vamos nos preocupar em desenvolver, em expressar o fruto do Espírito. Sabe o fruto do Espírito? Que está lá em Gálatas capítulo 5, lá pelo versículo 22, se eu não estiver enganado. Vamos nos preocupar em desenvolver o fruto do Espírito. Isso sim vai fazer com que o coração do Senhor se alegre, que a gente glorifique o nome dele com atitudes, com vida santa. É disso que a gente precisa. Amém. Amém. Independente, irmão, se for eu ou se for outra pessoa como pastor aqui, a gente tem que agir dessa forma. A gente tem que cuidar da família do pastor. Se eu for pastor aqui ou se eu for pastor em outro lugar, o que eu vou pedir à igreja é que cuide de mim e cuide da minha esposa e dos meus filhos. Amém. Amém. Não queiram mexer com eles, porque você vai mexer comigo também. O ministério pastoral começa em casa e ele é desenvolvido na igreja. Então, eu quero de coração falar que eu amo vocês. As senhoras, a maioria das senhoras, todas que vocês estão aqui, eu amo vocês, preciso de vocês também. Os senhores, os irmãos maduros, os jovens, os adolescentes, vamos avançar, irmãos. Amém. Está na hora de conquistarmos. Está na hora de amadurecermos. Amém? E para concluir, gostaria de concluir da forma como iniciei. Se você quer chegar rápido, vá sozinho. Se você quer chegar longe, vá acompanhado. Vamos seguir juntos, irmãos. Amém. Vamos seguir juntos e vamos longe. Não vamos nos preocupar com a velocidade, mas vamos avançar. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Que nós saibamos onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Oremos. Querido Deus e amado Pai, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus. Senhor, nós nos colocamos nesse instante e agradecemos ao Senhor por essa noite, por este culto, por as Senhor, que foram entoadas. Queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra que foi pregada. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que o Senhor possa colocar em nossos corações o refrigério da Tua palavra. Que a plenitude do Espírito Santo do Senhor possa nos encher e possa nos ajudar, Senhor, a expressar o Teu amor, para que nós sejamos fortes, corajosos e santos. Desenvolve, Senhor, essas características em nós. Desenvolve, Senhor, a coragem, a força e a santidade, Senhor. Que a santificação nos ajude a alcançar a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Que a Tua palavra, Senhor, nos ajude, Senhor, a crescermos espiritualmente. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre todos aqueles que estão aqui nessa noite e sobre todos aqueles, Senhor, que estão nos assistindo, Senhor, que estão acompanhando essa palavra, ó Deus, que ouviram essa palavra. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.